Olá, tudo bem? Sou o pastor Alberto, esse aqui é o canal Falando de Graça. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, que Deus abençoe grandemente sua vida. É um prazer ter você por aqui e poder compartilhar sabedoria divina, palavra de Deus com você. Se você não for inscrito no canal ainda, te convido a assistir esse vídeo e se você decidir se inscrever no canal, será um prazer e também estará nos ajudando a crescer o canal e o conteúdo desse canal chegar a mais pessoas. Se gostou do vídeo, deixe seu like também no final aí, comenta dúvidas ou certezas que você teve aí, críticas também, não tem problema, tá? Interaja com esse vídeo aí, isso também é muito importante. E no vídeo de hoje eu queria trazer um tema aqui. Esse tema são algumas perguntas, questionamentos. Existe um comportamento esperado por Deus para cada ser humano? Sim ou não? Comenta aí. E se existe um comportamento esperado por Deus para cada ser humano, como seria esse comportamento? Existe um exemplo? Existe um perfil de uma pessoa que agrada a Deus? E outra pergunta, muito importante também. Se alguém estiver alinhado, manifestando esse tipo de comportamento, sendo esse perfil de pessoa, que benefícios ele teria? O que viria como consequência em se comportar desse jeito? Essas são perguntas muito importantes, porque Jesus deixou uma fala para nós. Ele disse aos seus discípulos antes de ser assunto aos céus: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então ele está dando aqui uma notícia ruim, vocês vão ter aflições, e ele diz: tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus foi um vitorioso. E geralmente seguimos ou tentamos ser como quem tem vitórias. Você jamais vai imitar ou querer ser igual a alguém que é derrotado. Não. Então nós temos um perfil aqui de uma pessoa, Jesus, e ele é vitorioso. Ele venceu. Você lê sobre a história de Jesus e você vai ver que ele sofreu muito na sua morte. Esse sofrimento foi, se você conhece a palavra de Deus, foi necessário. Foi necessário ele padecer. Toda aquela dor, todo aquele sofrimento, tudo que ele viveu ali, a vergonha, aquela morte de cruz, que era a morte mais vergonhosa que tinha. A palavra de Deus diz: maldito aquele que for pregado no madeiro, e Jesus foi considerado maldito no meu e no seu lugar. Ele, então, é o exemplo. Se ele é o exemplo, eu preciso imitá-lo. Então, tirando a sua morte, a gente vê a vida de Jesus e a gente vê que ele não foi um milionário, mas, por outro lado, ele nunca teve falta. Ele não buscou bens nessa terra, mas ele tinha todos os bens a seu dispor quando ele precisasse. E em certo momento, nós vamos ver na tentação de Jesus ali no deserto, que Satanás, o diabo, o adversário, chega até ele e faz propostas a ele ali. E uma dessas propostas é: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E a resposta de Jesus está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então Jesus, ele tinha a seu dispor. A gente não vê Jesus passando fome, a gente não vê Jesus passando necessidade. Pelo contrário,
ele como sendo uma pessoa humilde, tendo tudo a seu dispor, ele abençoava outras pessoas. Ele dava aos outros o que os outros não tinham. Ele dava aos outros da abundância que ele tinha sobre si, ainda que, olhando para ele, nós o víssemos como pobre, sendo rico. Então, se Jesus é o perfil, se existe um comportamento esperado para mim e para você, e se ao sermos o que Deus espera que sejamos, temos por consequência também termos tudo que necessitamos. Ou seja, Deus nos promete suprir nas nossas necessidades. E veja bem, eu não estou falando dos nossos desejos. Existe uma diferença absurda entre necessidades e desejos. Você acredita que tudo já está disponível para você? É o que a palavra de Deus diz, porque nós somos filhos do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e na despensa de Deus não há abundância, não há falta. Corrigindo aqui, não há falta. E mesmo que você olhe e não veja possibilidade, todas as possibilidades estão ali. Lembra do profeta, quando ele manda o seu moço ir olhar se tinha algum sinal de chuva? Aquele moço volta falando, não tem nada, a não ser uma pequena nuvem que, olhando, parece como a mão de um homem. A mão de uma pessoa, por maior que seja, ela é pequena. Então aquele moço do profeta, ele vem e diz, uma pequena nuvem. E o profeta, olhando aquela pequena nuvem, disse, se prepare, porque virá chuva abundante. Então, para alguém que está no perfil esperado, que vive o comportamento esperado, qualquer pequena nuvem, ele sabe que é o princípio de uma grande abundância sobre a vida dele. Eu não sei qual é a tua necessidade, qual é a tua escassez, mas a escassez é espiritual, ela é ilusória, porque Deus já nos deu todas as bênçãos, riquezas insondáveis em Cristo Jesus. E o nosso coração precisa estar como o coração de Cristo, que tendo tudo, não viveu como tendo tudo. Mas tudo que ele necessitava estava disponível a ele no momento necessário. E se temos Jesus como exemplo, a palavra Paulo ensinando a igreja diz, sejam imitadores de Cristo como filhos amados. Em outra palavra ele diz, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele está dizendo, eu estou imitando Cristo e você também deve imitar Cristo. E Jesus veio de fato para ser o exemplo, não somente no seu comportamento, mas ele transmitiu isso além do seu comportamento nas Escrituras. E por isso, hoje, não temos Jesus fisicamente entre nós, mas temos os seus ensinos aqui entre nós. E isso foi uma ordem que ele deu à igreja, quando ele disse lá em Mateus 28, 19, 20, portanto, ide. Ele diz, todo poder me é dado no céu e na terra, portanto, ide por todo mundo. Pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-as a guardar todas as coisas, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Façam isso até que eu volte. Então, há uma ordenança de Deus em Cristo Jesus, transmitida por ele, para nós que somos a igreja do Senhor,
de anunciarmos esse evangelho. O evangelho é boa notícia. Tem uma boa notícia para darmos ao mundo. Nós somos os primeiros a nos apropriarmos dessa boa notícia, porque não é somente uma notícia, é uma resposta à necessidade humana. Essa resposta é Jesus. Jesus é o próprio evangelho. E ele é aquele que supre todas as nossas necessidades. Seja qual for, a resposta está em Cristo. E essa é a boa notícia. Cristo em nós, esperança da glória. Então, temos em nós esse tesouro. E esse tesouro transborda à medida que cremos e vivemos. Tem um grande problema na igreja hoje, né? E eu creio que há muito tempo, que nós intelectualmente cremos em Cristo, mas precisamos crer também espiritualmente, ou seja, tem que ir além do nosso intelecto até o nosso coração, até a nossa alma, para que as verdades ensinadas por Jesus, elas formatem o nosso ser. É o que Paulo diz, transformem-se pela renovação da vossa mente, além do intelecto, para que sejam capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Opa! Tem uma vontade de Deus para nós que é boa, perfeita e agradável. E eu te pergunto, você está vivendo ela? Talvez precisemos evoluir na imitação ou na semelhança com aquele que é o modelo, que é Cristo. E Jesus, como eu disse, ele além de ser, no seu comportamento, o exemplo para nós, ele nos deixou as Escrituras que nos ensinam, nos direcionam, nos moldam à medida que obedecemos ela. E Jesus, no capítulo 5 de Mateus, vai até o capítulo 7, ele trouxe um sermão que é exatamente uma cartilha do que nós devemos ser. No capítulo 5, versículo 1, está escrito assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, como se assentasse, aproximaram-se dele seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo, agora Jesus começa a ensinar como o ser humano deve ser. E ele diz, bem-aventurado é feliz, realizado, são os humildes ou pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E há uma confusão muito grande quando se fala pobres de espírito ou humildes de espírito, porque geralmente a pessoa entende que tem a ver com algo exterior. Não tem a ver com algo exterior. Tem que ver com o coração. E esse comportamento de ser humilde de espírito, ele é caracterizado por um comportamento, uma atitude, uma postura de bondade, amabilidade, serenidade, autocontrole, amor próprio. O pobre de espírito é aquele que entende que existe uma grande roda, e essa roda tem engrenagens, e que ele é uma das engrenagens para fazer essa roda girar e movimentar todo o sistema criado por Deus. Então eu serei pobre de espírito se eu entender que eu estou conectado, em primeiro lugar, ao eixo central, que é Deus. É Ele que faz essa roda girar. Entendendo que eu estou conectado a Deus e estando de fato conectado a Deus, eu me coloco no meu lugar, nem querendo ser mais do que eu sou e também não querendo ser menos do que eu sou, mas eu sendo exatamente quem eu fui criado para ser. Isso é poderoso demais, você entender e ser quem você foi criado para ser. Então eu sou essa engrenagem, conectado
a outras engrenagens e Deus, o eixo, faz essa roda girar. Você já parou para pensar nisso? Não? Então, Deus em Cristo Jesus está ensinando aquele povo no passado e a nós agora. Bem-aventurado, ou seja, feliz, quem tem esse comportamento de ser humilde de espírito. E ele diz a consequência, porque dele é o reino dos céus. O reino do céu é exatamente tudo que Jesus veio trazer para nós. Toda essa riqueza que está contida nele. Nós somos herdeiros e co-herdeiros de todas as bênçãos em Cristo Jesus. Versículo 4. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Chorar aqui é chorar, lamentar pela nossa miséria, tá? Pela nossa miséria. É saber que nós somos pecadores. É saber que sem Ele, Deus, nós não somos nada. É lamentar, porque ainda estamos distantes do que deveríamos ser. E ele traz como consequência aqui, que serão consolados. O consolo de Deus é uma promessa para todos nós, que choramos, lamentamos pela nossa miséria. Versículo 5, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. A mansidão é uma virtude que agrada a Deus. Nós não somos pessoas que reagem rapidamente a provocações. Nós devemos ser aqueles que tenham esse espírito que ignora a afronta. Nós temos um foco. Você precisa ter foco. E toda afronta é uma distração. Quando você permite que se distraia, você sai do foco, tá? E perde, deixa de ter o consolo de Deus sobre a tua vida. 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Nós devemos ter fome e sede de justiça. A mesma fome e sede que havia em Jesus deve estar em nós. Nós devemos nos indignar, nos incomodar com todo tipo de injustiça. E nós mesmos não devemos ser os praticantes de injustiça. E tem muitas coisas que nós podemos fazer que, se não refletirmos, se não pensarmos bem profundamente, nós vamos ver que estamos cometendo e promovendo a injustiça. Coisas que sabemos que não devemos fazer e fazemos, são um bom exemplo disso. Você chega num estacionamento, tem uma placa ali que ela é reservada para deficiente físico, para pessoas com necessidades especiais, e você encosta o teu carro ali. Isso é uma injustiça. Você está na rua, vai encostar o carro, você encosta em frente a um portão de alguém. Isso é injustiça. Você tem um lixo na tua casa, você pega esse lixo, joga no rio, joga na rua, joga no valão, joga num terreno baldio. Será que Deus se agrada disso? Isso tudo é injustiça. Então, se a gente parar para refletir, a gente vai ver que existe muita injustiça sendo cometida direto e por pessoas que não deveriam, que deveriam, na verdade, ser exemplos. Versículo 7. Bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Num tempo de escassez, como vivemos, muitas das vezes vamos ser tentados a não exercermos misericórdia por causa da nossa visão de escassez. Então, precisamos desenvolver, é esperado isso de nós, a misericórdia. Precisamos nos compadecer das pessoas que têm ou que estão na misericórdia. Misericórdia, já dizia alguém, que é colocar o seu coração na miséria de alguém.
E o que que eu ganho com isso? Alcanço misericórdia. Bem-aventurados misericórdia, porque eles alcançarão misericórdia. Ou seja, aquilo que plantamos, colhemos de volta. Versículo 8. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Teu coração precisa ser puro, sem maldade, sem más intenções, sem dupla intenção. Sem santidade ninguém verá o Senhor. É o que a Bíblia diz. Então, ser santo é ser puro e devemos trabalhar isso em nós. Tirar de nós toda maldade. Tirar de nós todo pensamento maligno. Tudo aquilo que está desalinhado com a palavra de Deus deve ser rejeitado. Versículo 9. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. A natureza de Deus é a paz. Jesus é o príncipe da paz. E se nós estamos ligados a ele, deve-se ou espera-se de nós que sejamos também promotores da paz. Nós não somos daqueles que jogam gasolina no fogo. Nós apagamos o fogo. Nós promovemos a paz. Nós intervimos para promover a paz. Tá? E muitas das vezes, por conta disso, nós vamos ser julgados. Mas não tem problema não, porque o maior presente para nós é sermos chamados filhos de Deus, está aí na palavra. Versículo 10, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Muitas das vezes você, por lutar pela justiça, você vai ser perseguido. Já viu? É uma situação que você vai defender alguém. Você acaba trazendo problema para você também. Não tem problema, a recomendação de Deus é justo, é o correto. Lute pela justiça, ainda que você sofra consequência, tá? Porque também deles ou desses é o reino do céu. Versículo 11, penúltimo aqui de hoje. Bem-aventurados sois vós por minha causa, vos injuriarem, vos perseguirem, mentir, disserem todo mal contra vós. Quando você se colocar nessa disposição de ser como Cristo, você vai entrar na contramão do mundo. Porque todo mundo está indo numa direção, você agora vem em outra. Todo mundo está sujo e você está se limpando. Então você vai ser o diferente. E o diferente muitas das vezes é rejeitado, é excluído, é perseguido. Então a palavra de Deus, Jesus aqui nos alerta isso. Você é feliz se quando por minha causa for injuriado, perseguido, e inventarem coisas contra você, tá? Você é bem-aventurado. Regozijai-vos e exultai, porque é grande a vossa recompensa nos céus e aqui na terra também. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Então Jesus está dizendo, ó, se você colocar como objetivo ser como Jesus aqui nessa terra, prepare-se para a oposição. Mas não fique triste não. Alegre-se. Alegre-se, tá? Porque tem galardão. Nada que fazemos para agradar a Deus é em vão. Tem galardão. E uma pergunta que eu faço na igreja sempre é: quando obedecemos a Deus, essa obediência é para abençoar Deus ou abençoar a nós? Então, nós não podemos abençoar Deus, não tem nada que nós façamos para deixar Deus melhor ou pior, não. Quando Deus deixa um padrão estabelecido para nós, é porque Ele quer que sejamos abençoados. Volto a citar aqui Romanos 12, 2, quando Paulo diz: transformem-se pela renovação da vossa mente para que experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tá? Então, quando Deus estabelece a sua vontade para nós, o que Ele espera de nós, é para que tenhamos como consequência a sua bênção e não o mal. Então, quando você olha aqui o Sermão do Monte
Nós vamos continuar com ele. E você fala, não, isso aqui é para o meu bem. E você faz, consequentemente você atrairá as bênçãos de Deus para a tua vida. As bênçãos de Deus virão e te alcançarão. É a promessa do Senhor para nós. Então seja aquilo que Deus espera que você seja. Olhe para a palavra de Deus como as palavras de um pai que te ama e quer o melhor para você. E ele tem o melhor para você. E os ensinamentos do Senhor são o acesso às bênçãos. Essas bênçãos estão disponíveis, não estão em nossas mãos. E a partir das chaves ou dos ensinamentos do Senhor, nós acessamos cada uma delas. Então, certamente você quer ser abençoado por Deus. Olhe para a palavra de Deus. Olhe como um manual para você ter tudo aquilo que Deus já te deu. Está disponível para você. Vamos orar? Pai querido, amado, nós te louvamos, te agradecemos e engrandecemos o teu nome, porque o Senhor é bom. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo teu manual que nos guia e nos leva a acessar tudo aquilo que o Senhor já preparou para nós. Nós rejeitamos, Senhor, toda dúvida, todo engano e queremos, Senhor, ser transformado não somente intelectualmente, mas na nossa alma e no nosso espírito, no nosso coração, para podermos, Senhor, viver aquilo que o Senhor já preparou para nós. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua bondade. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Fica na paz. Deixa aí, como eu disse, seu comentário. Vamos discutir sobre esse ensinamento. Tá? Eu quero ouvir, quero ter o seu feedback. Você pode fazer isso? Deus abençoe grandemente sua vida, sua família, sua casa, seus negócios. Que a bênção do Senhor esteja sobre você.